Fluminense vende Facundo Bernal por 50 milhões de reais. Pelo menos essa é a notícia que tá vindo lá da Espanha, tá? E eu vou trazer tudo nesse vídeo aqui pra você. Então já chega aí deixando o teu like, se inscrevendo no canal. Lembrando que hoje é dia de jogo do Brasil. Não sei se você tá vendo esse vídeo antes ou depois ou durante o jogo. Enfim, torcer pro Brasil vencer o Japão e passar para as oitavas de final da Copa do Mundo, tá? Mas notícia importante do Fluminense e ela não pode esperar. Então eu tô aqui para poder te deixar sempre muito bem informado sobre tudo do mundo do Fluminense, tá? Vamos lá, essa aqui é a notícia, pessoal. Segundo informações do jornalista Samuel Silva, aí botou aqui o... Deixa eu até dar uma olhada aqui no Instagram da Flumidia. Eu dei um print aqui da publicação dele, tá? Depois eu vou trazer essa informação para vocês também no nosso perfil. É um programa de TV lá na Espanha, tá? Esse perfil que você tá vendo marcado em azul aí, ó, é o Quiringuito TV. Tem quase 4 milhões de seguidores no Instagram. 3,9 milhões. E dá notícias sobre o futebol espanhol. Então, segundo Samuel Silva, da El Quiringuito TV, o Real Betis teria chegado a um acordo com o Fluminense pela contratação do Facundo Bernal. Os valores girariam em cerca de 8 milhões e meio de euros. 8 milhões e meio de euros é muito dinheiro, é pouco dinheiro? O que você acha sobre isso? Calma que eu vou trazer mais informações. Aproximadamente 50 milhões de reais. Ainda segundo a matéria, o clube espanhol agora busca se acertar com o próprio jogador uruguaio para concluir a negociação, a transferência, né? Lembrando que há 2 dias atrás, o meu amigo José Ilan trouxe uma informação exclusiva de que o Bernal quer jogar na Espanha, tá? Inclusive, que ele já estava até agitando, se movimentando com a mudança, tá? Então, assim, se o Betis chegou a um acordo com o Fluminense, o Bernal não vai ser nenhum tipo de empecilho, né? Até porque se o Fluminense negociou, foi porque o Bernal autorizou o Fluminense a negociar, a conversar. Porque se o Bernal não quisesse ir, não teria conversa, né? O Fluminense não seguiria nem com as negociações. Lembrando que o Mário já cansou de falar que quem escolhe é o jogador. Mais informações aqui sobre isso é o seguinte. Flumidia aqui tá trazendo que o Fluminense está negociando, finalizando a venda do Facundo Bernal. É o que informa a imprensa espanhola. E os valores girariam em torno de 50 milhões de reais. Só para você entender. Desses 50 milhões de reais, 10% do valor do negócio fica com o representante do Canóbio. É sempre assim, o empresário sempre morde 10% do negócio, tá? 10% de 50 milhões, 5 milhões. Sobrariam 45 milhões para dividir entre Fluminense e Defensor do Uruguai, que é o clube que o Fluminense foi lá buscar o Bernal. Só que não é assim, divide 45 milhões para 2. Na teoria, o Fluminense é dono de 60% do passe do Bernal. Em 2024, o Flu pagou 20 milhões de reais por esse percentual. Agora, o Fluminense estaria recebendo cerca de 27 milhões pelos mesmos 60%. Isso, claro, caso a diretoria do Fluminense não tenha conseguido negociar com o Defensor lá uma fatia maior, tá? O Fluminense também terá direito à mais-valia, que é o lucro de uma possível revenda, que geralmente fica acertado em 10%. Ou seja, se lá no futuro o Betis vender o Bernal, o Fluminense teria direito a 10% desse valor, que você não deve, na minha opinião, colocar nessa conta. Isso não deve ser levado em consideração, tá? O que eu vou ver aqui agora? Vamos lá. Valor de mercado do Facundo Bernal. Vou botar aqui, ó. Facundo Bernal Transfermarkt. Porque o Fluminense ele tá seguindo uma tendência que já é característica da gestão Mário, né? Infelizmente, tá? Que é vender barato e comprar caro. Eu tenho alguns exemplos aqui para citar para vocês.
A gente pode citar aí o Soteldo, a gente pode citar o Castilho, entre outros atletas que o Fluminense pagou muito caro e a gente sabe que é dinheiro jogado no lixo, porque mesmo que o Fluminense venha revender esses atletas mais na frente, não vai conseguir vender nem pelo valor que ele pagou, quanto mais um valor maior. No caso do Bernal, tá se repetindo a mesma coisa que aconteceu com o Lavega, por exemplo. O Fluminense tá revendendo não, fixou o passe do Lavega lá pro Curitiba pelo valor, praticamente pelo mesmo valor que ele pagou no Lavega. Ou seja, o Fluminense, vê se faz algum sentido pra você. Vê se faz algum sentido pra você. O Fluminense vai lá, descobre o atleta, trabalha o atleta, gasta dinheiro com salário, o atleta evolui, na hora de vender, o Fluminense não consegue ter ganho sob essa negociação. Ou se tem um ganho, é um ganho mínimo. No caso do Bernal aqui, isso se concretizando, a gente está falando de 7 milhões de reais, 1 milhão de dólares. Ou seja, o Fluminense traz o Bernal, fica com o Bernal 2 anos, ele chegou em 24, julho de 2024, para ajudar a salvar o Fluminense daquele rebaixamento, Mano Menezes e tudo mais. O cara fica aqui 2 anos, na minha opinião, sai devendo. Pra mim, o Bernal sai devendo. Tinha uma expectativa gigantesca quando ele chegou. Eu lembro as páginas de scout falando sobre isso, que Bernal era um ótimo jogador, que ia explodir, um excelente volante uruguaio, coisa e tal. E o Canóbio simplesmente não conseguiu render. Canóbio não, o Bernal não conseguiu render aquilo que a gente esperava. Teve 2 bons momentos, na minha opinião, com a camisa do Fluminense. Na Copa do Mundo de Clubes e agora esse ano, antes dele sofrer a lesão. Então o Fluminense trabalha o atleta, fica com ele 2 anos, coloca ele numa prateleira, o empresário ganha dinheiro, o Bernal vai ganhar dinheiro e a gente que é bom, nada. Não, Dezão, mas trouxe ele, usou o jogador, ele nos ajudou. Não, o Fluminense gastou dinheiro de salário com ele, né? Porque nos ajudar, na minha opinião, ele ajudou pouco. E ganha só 1 milhão de euros, fica 7 milhões de reais, fica mais próximo de 1 milhão de euros do que 1 milhão de dólares. É um pouco mais de 1 milhão de euros, né? Posso, inclusive, fazer esse cálculo aqui agora, ó. 7 milhões de reais. Vamos botar em dólares, tá? Em dólares. Quanto é que dá isso? 7 milhões de reais em dólar dá 1 milhão 350 mil dólares. Traz o cara, usa o cara e vai ganhar, no final das contas, 2 anos depois, 1 milhão e 300 mil dólares só. Eu acho pouco, cara. Eu acho pouco para um clube que tem que vender 200 milhões de reais. Eu acho pouco. Pelo menos essa é a minha opinião. Outra coisa, vai ficar um buraco no elenco ali em relação à primeira volância, né? O Fluminense tem algumas deficiências importantes nesse elenco. Lembrando que nós temos a esperança de disputar títulos no segundo semestre, né? Libertadores, o nosso caminho está aberto pelo menos até a semifinal. Copa do Brasil, tem um confronto difícil contra o Vasco, mas depois o Fluminense tem todo um caminho pela frente. Brasileirão, tentar ficar ali no G4. Título eu acho muito difícil, mas ficar no G4. Pra quê, André? Caso dê ruim na Copa do Brasil e na Libertadores, nós temos o Campeonato Brasileiro para poder seguir, né? Então, assim, vai ter que contratar pra primeira volância, porque só vai ter o Otávio de jogador origem da função ali. Martinelli não é primeiro volante, o Hércules não é primeiro volante, o Lima, que tá voltando, também não é primeiro volante, assim como o Nonato também não é, e muito menos o Alisson. Ou seja, o Fluminense tem um desequilíbrio no meio-campo, né? Ele tem, vamos lá, me ajuda. Martinelli, olha, me ajuda. Como se eu tivesse em live, né? Eu tô acostumado a conversar com vocês aqui e o chat me ajudar, né? Aí me ajuda a lembrar os nomes. Martinelli, Hércules, Nonato, certo? Alisson e o Lima agora tá voltando. Você tem 5 segundos volantes. Primeiro volante você só vai ter o Otávio. Que, com todo respeito ao Otávio, eu não quero ser ofensivo, mas é a mesma coisa que nada, né? Então, assim, o Fluminense precisa contratar um primeiro volante e ver se na base, se em Xerém, tem algum moleque lá despontando e tudo mais. Tinha um filho do Felipe Melo aí que fazia essa função, mas ele foi emprestado, né? Então o Fluminense tem que reforçar esse elenco. Não pode dar mole, não, tá? Mas eu deixo a pergunta aqui pra você, que eu sei que o dia hoje tá longo. Jogo do Brasil. Espero que você assista esse vídeo. E se você chegou até aqui, dá a tua opinião. Você aprova a venda do Bernal? Aprovando a venda do Bernal, tu acha que vale a pena?
o Fluminense ficar aí com 60% de... A princípio, tá, pessoal? Que o Fluminense pode vir a negociar esse percentual aí com o Defensor. O Mário sempre fez isso, né? Ele sempre fez isso. Então, o Fluminense ficaria aí com... Aqui, ó. 60% de 45. Eu não sou bom de matemática, não, tá? Tô usando aqui. 27 milhões, aproximadamente, que o Fluminense ficaria. Ah, não precisava nem fazer conta, né, o burro. O GE já tinha colocado na matéria ali que o Fluminense vendeu, comprou por 20 e ia vender por 27. Foi mal aí, rapaziada. Foi mal, tá? Nem precisava ter feito conta. Tava na matéria do GE ali, né? Eu quis confirmar aqui. Enfim, 27 milhões de reais. A gente precisa vender 200. 250. Vale a pena vender o Bernal pra ficar com apenas 27 milhões de reais? Tô perguntando pra você. Quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários. E desde já, muito obrigado por você ter clicado e assistido esse vídeo aqui, tá? Se não tiver deixado o like, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal. Tamo junto. Um forte abraço, saudações tricolores. E vai Brasil! Vai Brasil pra cima do Japão. Brasil! E claro... Fluminense! Tamo junto, valeu!